Nós estamos aqui reunidos então em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizemos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, Mãe da Sabedoria, rogai por nós. Hoje nós vamos então entrar no capítulo chamado Diálogo Personalizado. Esse é um capítulo muito prático, né, de muitas perguntas e respostas diretas. Eu não estou conseguindo ver o chat aqui pelo celular, eu não estou conseguindo ver o chat, então eu vou pedir para vocês a gentileza de, se vocês tiverem dúvida, abram o microfone, que daí eu olho para o chat, tá? Porque eu não vou conseguir olhar para aqui, para a câmera, e ao mesmo tempo olhar para o chat de vocês, porque o chat não está fazendo barulho aqui para mim, tá bom? Mas vamos lá então, começando no diálogo personalizado. O melhor lugar para a gente falar sobre o assunto da sexualidade, sem dúvidas, é na nossa casa. A gente não pode deixar confiar esse assunto tão delicado, tão importante, para que seja tratado, por exemplo, na escola. A gente não pode confiar esse assunto a ninguém menos que não seja o pai ou a mãe, né? Com certeza é mais a mãe que vai fazer esse trabalho. Por quê? Porque a mãe, ela é o coração da casa. Ela tem o dom da palavra, o dom assim do acolhimento, né? Por isso que a gente precisa ser mães segundo o coração de Deus, mães íntimas do Senhor, para que a gente saiba o momento certo, as palavras certas que a gente vai usar para tratar desse assunto tão importante com os nossos filhos. É preciso, sem dúvida, muita sabedoria e muito discernimento. Primeiro, para a gente saber o momento certo, né? Para que a gente não vá nem deixando isso para muito tarde e nem deixando isso para muito cedo. Os pais são os principais responsáveis pela educação da sexualidade dos seus filhos e é necessário que os pais se esforcem, façam cursos, leiam livros, que entendam o que deve ser dito e quando devem dizê-lo. Nós conhecemos os nossos filhos como ninguém, somos nós que convivemos com ele, sabemos os seus temperamentos, que etapa eles estão no desenvolvimento humano, e é por isso que não podemos de forma alguma delegar a outras pessoas a educação da sexualidade dos nossos filhos. É claro que nós podemos ter por perto pessoas que nos ajudem, mas essas pessoas que nos ajudam, elas devem seguir as nossas diretrizes. Nós é que comandamos, nós é que damos as regras. As outras pessoas vão apenas executar aquilo que já foi programado e preparado por nós. E é de suma importância que haja momentos propícios para que os filhos façam essas perguntas. Então, assim, algo que eu tenho percebido que tem se perdido ao longo do tempo e que é muito importante, o sentar-se à mesa. Sentar-se à mesa é de extrema importância, mas não é apenas o sentar-se à mesa, é o sentar-se à mesa sem celular, estimulando o diálogo. Sentou à mesa para fazer as refeições em família? Façam o possível para que isso seja em família, para que todos estejam reunidos ali para um momento de convivência, para um momento de partilha, para um momento de diálogo. Não dá no café da manhã, muito corrido, não dá no almoço, tenta café da tarde, tenta a janta, antecipa ou atrasa café da tarde, não sei, cada um vai saber a sua rotina, cada um vai saber como isso vai adaptar. Mas o sentar-se à mesa é de extrema importância, porque quantos assuntos brotam do sentar-se à mesa? Ali você pergunta, e aí, filho, o que aconteceu de legal na escola hoje? Porque se você perguntar, filho, como foi na escola hoje? Foi bom. É isso que eles falam sempre. Então, o que vocês dizem? Filho, e aí, o que aconteceu de legal na escola hoje? O que você aprendeu? Aconteceu alguma coisa que te chateou? Aconteceu alguma coisa que te deixou mais triste? Sobre o que você gostaria de conversar?
Alguém falou alguma coisa hoje para você que você não entendeu? Alguém agiu de uma maneira com você que você achou que aquilo não foi legal? Ou alguém foi gentil com você? Alguém usou de um ato de gentileza? E ali você vai falando, né? Ou você pode conversar com o seu marido também, e ali as crianças, né, participam, desde, lógico, que sejam assuntos pertinentes para a idade das crianças. Então, o sentar-se à mesa é muito importante porque ali surgem grandes diálogos e é um momento de partilha, é um momento muito importante. Em muitos casos, o que se faz é utilizar dentro da casa televisão e outros dispositivos móveis para fazerem os filhos aprenderem sobre sexualidade de uma maneira mais lúdica. E isso é um tremendo de um erro, porque isso precisa ser tratado pela mãe que sabe, que conhece os seus filhos. Porque se a gente pegar um dispositivo móvel, ele vai ter ali, tratar aquilo lá de forma abrangente, de forma geral. Mas o seu filho não é qualquer pessoa, né? Eles criam um conteúdo ali que possa abarcar a maioria dos adolescentes, das crianças. Mas você sabe a peculiaridade dos seus filhos. Você sabe o temperamento dos seus filhos. Você sabe a melhor forma de abordar esse assunto com os seus filhos. Então, não devemos deixar a cargo de televisão nem dispositivo móvel, por mais lúdico que seja. Isso precisa, então, ser tratado pelo pai, pela mãe, né? Não sabemos como isso vai chegar no coração dos nossos filhos. Se a gente colocar ali uma televisão, um dispositivo móvel, como que isso vai chegar? Nos momentos em que eles mais precisam de uma modulação afetiva, os pais costumam delegar essa responsabilidade para outras pessoas e isso pode ser muito prejudicial. Uma mãe que viva bem a sua vocação materna será um grande exemplo para sua filha dentro de casa. Mostrará para ela como se vive bem a sua sexualidade, porque a sexualidade se relaciona com uma vivência da maternidade. A filha verá como uma mãe se porta, como ela fala, como ela reage, como ela trabalha, como ela se veste. A mãe é um grande modelo, a mãe é um grande espelho para a filha mulher. Eu sei que a Elisa aí tem uma filha mulher, a Cris, eu não sei, a Eliana tem os meninos, mas a mulher, ela é um grande espelho para sua filha mulher. Ela inspira aquela filha, né? E eu posso ver isso claramente aqui em casa. Maria, ela tá numa fase que ela está mais apegada a mim ultimamente. Sempre foi muito apegada ao pai e ultimamente ela tem se parecido muito comigo. Em diversas questões, né? Gosta muito de se arrumar, as roupas que ela veste, ela já tem o discernimento da forma como vestir, de se vestir de forma modesta, de não exagerar, de não ser exagerado naquilo que ela escolhe. E nós estávamos conversando esses dias, um projeto da escola que ela tinha que fazer de um livro, né? E eu tinha que escrever uma biografia dela. E aí eu precisava fazer uma entrevista com ela para poder responder algumas coisas, para poder criar essa biografia. E aí, conversando com ela e tal, ela foi me dando umas respostas assim tão inteligentes que eu fiquei assim, nossa, meu Deus. Dentre uma das coisas que ela falava, ela, não, mamãe, eu... Tem alguém querendo entrar, peraí. Dentre algumas coisas que ela falava, ela dizia assim, não, mamãe, eu já me decidi que eu não quero ser freira. Me decidi que eu quero casar e quero casar com um homem de Deus. Quero casar com um homem que reze o rosário, quero casar com um homem que vá à missa e eu quero cuidar dos meus filhos. Quero trabalhar também, mas quero cuidar dos meus filhos, quero cuidar da minha casa. E onde ela aprendeu isso? Né? Com a mãe, com o exemplo da mãe em casa, ver a vida de oração da mãe. Então, tudo que a gente quer colher, a gente tem que plantar. Se a gente quer colher filhos bem educados, se a gente quer colher filhos devotos, se a gente quer colher filhos piedosos, filhas modestas, filhos castos, né? Filhas castas, a gente tem que plantar essa semente. A gente só vai colher aquilo que a gente plantar. E o inverso
também é verdade. Se a gente não se dedica, se a gente não estuda, se a gente não tira um tempo para primeiro, né, se educar, para aprender, também a gente não vai ter o que doar, né, não vai ter o que ensinar para os nossos filhos. Então, assim, o exemplo da mãe para uma filha mulher é de extrema importância, porque elas estão sugando o tempo todo o nosso exemplo. Essa vivência familiar será a primeira vivência social dela. E isso é de extrema importância para o menino também, ver uma mãe sendo verdadeiramente esposa e mãe. Por que isso é importante para o menino? Porque futuramente ele procurará uma esposa com as mesmas características da sua mãe. E eu falava isso para Maria Valentina, falava, Maria, se um dia você se casar, se esta for a sua vocação, né, porque você ainda é muito nova para decidir, mas se essa for a sua vocação, se um dia você for se casar, você não escolha ninguém menos do que o seu pai é para você. É do seu pai para cima. Nunca aceite um homem que te trate menos do que o seu pai. Esse homem tem que te tratar igual o seu pai te trata e ainda melhor do que o seu pai. Aí sim você vai saber que é um homem digno de você, digno do seu amor. A mesma coisa um filho menino, um filho homem, né? Ele vai procurar, ele deve procurar uma esposa que seja como a mãe e até melhor do que a sua mãe. Nunca uma esposa inferior àquilo tudo que a mãe representa para ele. A mesma coisa ao verem um pai, né, aqui, tanto o homem como a menina, mas principalmente o homem, né, para quem tem filho homem, quando vê um pai agindo certo, de uma forma viril, de uma forma responsável, protetora, esse menino ele vai saber como um menino precisa agir. Ele vai saber que a força não deve servir para matar, para fazer o mal, mas para proteger o ambiente familiar. Sobre o grande e importante momento de finalmente tratar desse assunto com os nossos filhos, é bom que os pais tenham em mente 4 princípios básicos. Então você chega ao ponto de falar qual é o momento de tratar sobre o assunto de sexualidade com os meus filhos. Quando que eu vou saber que essa hora chegou? E aí ela nos dá 4 princípios básicos para a gente saber o momento. O primeiro princípio: cada criança, a gente sabe, cada criança é única e merece receber uma educação de forma individual, né? Que cai naquilo que eu falei quando a gente coloca numa TV, num celular, ali é muito genérico, ainda que seja mais lúdico, é totalmente genérico para abranger o geral, né? E os nossos filhos merecem um tratamento individualizado. Ninguém pode tirar dos pais o encargo de discernir se está na hora de conversar sobre sexualidade ou não. Não é a escola que vai definir o momento. Não é o tio, não é a avó da criança que vai dizer, mas está na hora de conversar. Ninguém pode tirar do pai e da mãe o encargo de discernir o melhor momento. Pai e mãe que conhece o seu filho, que convive com o seu filho, que educa o seu filho, que dialoga, que conversa, que convive, os pais é que sabem o momento certo de tratar sobre esse assunto. É preciso ser criterioso, estar sempre com os seus filhos, tentar descobrir e sondando, não de forma assim, vamos dizer, de uma forma mais velada, não de uma forma que chame a atenção deles, que vocês estão querendo sondar, mas de uma forma mais velada. Vocês vão sondando o que eles já sabem e o que eles querem saber sobre o assunto. Aí ela dá um exemplo, né, que ela lembra quando o Ítalo comentou que 90% dos pais dos pacientes adolescentes não sabiam o que os filhos tinham visto ou escutavam a respeito da sexualidade, ou seja, os pais não têm conhecimento do que os filhos veem, os pais não têm conhecimento do que eles sabem. Por quê? Porque não tem diálogo, não tem convívio, não tem conversa, é cada um no seu celular, é um corre-corre, não tem rotina, não tem organização.
Então não tem mais o sentar-se à mesa, o momento de dialogar, de conversar, né? Então ficam ali, estão vendo, não sabe o que está vendo, não sabe o que está ouvindo, não sabe o que eles já sabem, o que eles não sabem. Os pais simplesmente não sabiam porque eles não se interessavam por saber. E também porque em vários casos os adolescentes têm dificuldades para falar com os pais sobre esse assunto. E é verdade, né? E para que não haja essa dificuldade, os pais eles precisam passar confiança para os seus filhos desde cedo. Por isso que a gente precisa começar a estudar desde cedo, para a gente saber que a gente tem que passar confiança para eles, que eles precisam confiar. Eu já disse em outras aulas que a gente não tem que ser amigo de filho, a gente não tem que ser amigo, a gente tem que ser pai, mas pai que passe confiança, que passe credibilidade, que passe segurança, que os filhos não acham que você vai ser aquele que vai ridicularizar se ele falar alguma coisa, porque tem muito pai, né? Principalmente o pai, né? Muitos pais que às vezes falta um pouco de discernimento aí, que o filho fala alguma coisa e o pai já dá risada e já quer tratar como um machão, não sei o que. Então, assim, alertar os esposos que precisa ter acolhimento, não pode ter nenhum som de zombaria. Por quê? Porque isso intimida aquela, seja menina, seja menino, né? Dependendo de como você agir, de como você falar, você pode intimidar o seu filho, intimidar a sua filha e ele simplesmente se fecha e não quer mais conversar com você sobre esse assunto. Então esse é o primeiro ponto. Ninguém pode tirar dos pais. Os pais precisam estar atentos, presentes, disponíveis para abordar esses temas em conversas com os seus filhos. E só os pais é que devem decidir, discernir o melhor momento. O segundo critério. Os pais precisam entender que o processo de maturação, ou seja, a maturidade de cada filho é diferente. Então, se você conversou, por exemplo, com o seu primogênito pela primeira vez quando ele tinha 6 anos, pode ser que com o seu segundo filho você vai conversar com 7, com 8, com 9, porque o momento de desenvolvimento, o momento de maturidade de cada filho é diferente. Tem muito a ver também com temperamento, personalidade, né? Então, assim, o segundo ponto é esse, que cada filho é diferente e o processo de maturidade, maturação de cada filho é diferente, tanto de forma biológica como de forma afetiva. Por exemplo, um exemplo óbvio, tem criança que anda com 10 meses, tem criança que anda com 1 ano, 1 ano e meio, né? Então, assim, é diferente. Porque tem problema? Não, porque é diferente. O desenvolvimento é diferente, a maturidade de cada um, seja biológica e afetiva, é diferente. Essa é a razão que precisamos ter um diálogo personalizado com cada filho. Então, para quem tem mais de um filho, a forma como você conversar com um filho não é a mesma forma que você deve conversar com um outro filho. Para cada filho é um diálogo diferente, porque você conhece o seu filho. Você sabe como você tem que falar com cada filho, né? Até mesmo que tonalidade você vai usar na conversa, como você vai abordar, né? É muito importante isso. Estipularmos a melhor maneira de abordar o assunto com ele. Precisamos corrigir os hábitos, não no sentido de fazer com que os filhos se sintam envergonhados ou culpados, mas de uma maneira leve, tranquila, tentando não deixar a criança ociosa por muito tempo, por exemplo, no banho. Então, precisamos observar os inícios das atividades genital instintiva nas crianças. A criança que muitas vezes fica pondo a mão na genitália, nós precisamos corrigir esse hábito. E não corrigir de uma forma que faça com que eles sintam vergonha. Tira a mão daí, menino! Não pode fazer isso! Não é assim que a gente tem que corrigir. Como que a gente tem que falar, filha? Não coloca a mão aí não fica colocando a mão aí não aí é a sua parte íntima. Não pode, você pode levar bactéria, pode causar uma infecção, né? Tratar dessa forma, de uma forma fisiológica e não gritando, corrigindo, tira a mão daí, você não pode pôr a mão aí, não sei o que, porque isso vai o quê? Vai envergonhar, vai fazer com que eles se sintam culpados, né? Então tem que ser uma forma, corrigir esse hábito de uma forma leve, de uma forma
tranquila, tentando não deixar, e principalmente não deixar a criança ociosa no banho. Deixa a criança lá tomando banho, né, e tipo, some, vai fazer milhões de outras coisas e aquela criança fica ali por muito tempo ociosa no banho, né, mente vazia, já diz o ditado, né, oficina do diabo. Então, isso é muito importante, não deixar os filhos ociosos por muito tempo no banho. Normalmente eles fazem isso quando eles estão sozinhos, sem ter o que fazer. E aí eles querem, é a curiosidade, né? Muitas vezes o corpo já está dando alguns sinais. Tem até uma parte aqui, eu não sei, acho que é mais pra frente, que fala sobre ereção dos meninos, quando isso começa, né? Então o corpo vai dando sinais. E aí gera a curiosidade deles. Então, assim, os pais, eles precisam estar com essa atenção, né? Com esse olhar atento para os filhos. A maneira de vestir também pode ajudar a evitar que os filhos fiquem mexendo nas partes íntimas de uma forma indevida. É preciso que os orientemos, mas não se deve fazer com que essa orientação tenha uma conotação ruim, de reprovação, como se tratasse de um pecado, porque neste caso não há pecado. Então, a forma como você vai corrigir cada filho deve ser única, mas sempre lembrando que a gente não pode deixá-los envergonhados, não pode deixar com que eles se sintam culpados, né, vexaçados com isso. E precisamos prestar atenção. Às vezes pode haver alguma dor naquela região, por isso que eles ficam mexendo. Então, assim, nem sempre é por um despertar sexual. Às vezes eles estão com alguma infecção urinária, bacteriana. Então, é preciso também levar os nossos filhos ao médico regularmente para saber se está tudo certo com relação a isso. Então, esse foi o segundo ponto. O terceiro ponto, as informações sobre sexualidade devem ser fornecidas no contexto mais amplo de educação para o amor. Nunca devemos nos esquecer da dimensão espiritual, ou seja, nós não somos só corpo, nós somos corpo e alma, né? Corpo e espírito. Temos uma dimensão espiritual, nós temos uma alma. Precisamos avaliar os ambientes que os nossos filhos frequentam, porque muitas vezes isso atrapalha a educação pro dom de si. Então, a gente não tem que abordar a sexualidade voltada para o sexo de forma fisiológica, né? A gente tem que educá-los na linha do amor, no dom de si, que foi uma das aulas que a gente já teve sobre o dom de si, né? Então, essa é a linguagem que a gente tem que usar com os nossos filhos quando formos tratar desse assunto. Educar a alma, educar para as virtudes. Não dizer você não pode fazer sexo porque sexo antes do casamento é pecado. Não é essa linha de raciocínio que você tem que trabalhar. Você tem que trabalhar primeiramente, por exemplo, as virtudes. Para quem tem filha menina, usar como exemplo Nossa Senhora. Para quem tem filho menino, São José. Nesse ponto, estudar a vida dos santos é muito importante. Mostrar a história dos santos para eles é muito importante, porque ali você já vai criando um contexto, criando uma história. Pega a história de alguma santa, virgem, né, mártir, não sei, e ali você vai conversando sobre a vida daquele santo, vai vendo se o seu filho tem dúvida, se não tem dúvida, né, o que ele vai te perguntar a respeito daquilo. Então, a gente tem que tratar desse assunto com uma outra dimensão, com a dimensão espiritual e não com a dimensão carnal, porque eles não têm ainda esse discernimento, né, correto para entender a sexualidade como algo puramente fisiológico, mas sim educação da nossa alma, educar as virtudes, educá-los para as virtudes, né? E aí sim, entendendo a beleza, por exemplo, da castidade, se eles entenderem a beleza daquilo, automaticamente eles não vão querer buscar o sexo fora do casamento, porque eles entenderam a beleza da castidade. Eles entenderam como que aquilo funciona. Eles entenderam que nós temos uma alma e essa alma pode ser manchada pelo pecado que nos faz perder a vida eterna. Então, se a gente trabalhar no contexto espiritual, automaticamente nós vamos estar formando essa vontade e educando a sexualidade deles.
Por isso que ela coloca que é muito importante avaliar onde o seu filho convive, com quem o seu filho convive, que músicas ele escuta, que música você pai, você mãe escuta. São músicas que trazem essa questão da sexualidade para dentro de casa, uma música sexualizada, uma música com conotação mais depravada, sabe? Que tem essa que gera uma conotação sexual, né? Então, as coisas que assistem muitas vezes está em desacordo com a idade das crianças, então tudo isso, o ambiente interfere muito na questão da educação dos filhos. Então, avaliar o ambiente, avaliar o que vê, avaliar o que ouve e avaliar com quem convive. Porque muitas vezes as pessoas com quem convive podem influenciar o seu filho de forma negativa. As palavras que usa, a forma como aborda determinados assuntos. Pode muitas vezes entrar num assunto que seria para o pai e para a mãe entrar e entram de forma antecipada. Então, o nosso olhar precisa estar atento a tudo, a absolutamente tudo. Eu, por exemplo, não deixo minha filha, por exemplo, vai na casa da amiga, vai sozinha, só a filha. Não vai, eu não deixo. O único lugar que ela vai sozinha sem mim é na casa da minha mãe e da minha sogra. Fora isso, e da minha avó também, que ali às vezes eu deixo ela um dia, assim, a família, né? Então, minha avó cuida dela, minha tia, minha sogra, minha mãe. Fora isso, sem mim, não vai. Por quê? Porque eu quero estar perto, eu quero ter esse olhar atento, o que tá vendo, o que não tá vendo, o que tá ouvindo, com quem tá conversando, o que está conversando. Porque, gente, isso não adianta, né? Por mais que tenha avó preocupada, tia preocupada, madrinha preocupada, né? Só a mãe tem feeling de mãe, é feeling de mãe. Não, a tia não vai ter o feeling de mãe, a avó não vai ter o feeling de mãe, a percepção de mãe, né? Isso é mãe, isso Deus deu para mãe. Esse coração, essa preocupação, esse olhar atento, né? Isso é da mãe. Então, por mais que os outros tenham uma boa vontade, é a mãe que está ali atenta a tudo. Eu tô cheia de olhos aqui em volta de mim, que eu tô ali o tempo todo de olho em tudo que tá acontecendo, porque, gente, é um deslize e questão de segundos, né? As coisas podem acontecer e muitas vezes pode ser muito difícil reverter tudo isso, né? Então, assim, é melhor a gente pecar pelo excesso. Quarto e último ponto. Os pais devem dar informações sobre sexualidade com delicadeza, de modo claro e de modo oportuno. Devemos falar com os nossos filhos sem sermos explícitos demais e sem sermos vagos demais. A gente precisa encontrar o equilíbrio. Da mesma forma como a gente estudou que a gente tem que encontrar o equilíbrio entre a permissividade e o autoritarismo, a gente também tem que encontrar o equilíbrio entre ser explícito e ser vago demais. A gente tem que dar a informação exata, né? Por isso que é importante a gente saber o que eles sabem e o que eles querem saber. Os nossos filhos não podem ficar sem resposta, mas temos que lhes dar resposta quando as perguntas aparecem. As perguntas são geralmente as mesmas, mas devemos investigar se já sabem alguma resposta. Se sabemos responder de onde vêm os bebês, porque existe a mama, porque existe o testículo, porque o menino e a menina são diferentes, e é óbvio que as respostas para filhos de idades diferentes também precisam ser diferentes. Dizer mesmas coisas para um filho de 5 anos e para um filho de 15 anos não faria o menor sentido. As primeiras informações relativas ao sexo não são sobre sexualidade genital, mas sobre gravidez, origem do bebê, do seu nascimento. Normalmente não se relacionam com a genitália, mas muitas vezes, por exemplo, podemos aproveitar a nossa própria gestação ou de alguma amiga para explicar para as crianças, de acordo com a idade delas, de onde vêm os bebês. E aí aqui
Tem duas perguntas que eu acabei pulando, mas que é importante, né? Aqui ela fala, né? Se surgir, por exemplo, a pergunta: como direi para minha filha que eu não me casei virgem, para aqueles que não se casaram virgem? A gente vai trabalhar a questão do erro, né? Você vai primeiro mostrar qual é o certo, né? Porque se a criança faz uma pergunta dessa, provavelmente ela já sabe que o certo é esperar o casamento para que vivam a plenitude conjugal, do ato conjugal. E se você errou, você vai dizer: ó, minha filha, o certo é isso, você vai explicar, né? Vai fazer a questão de trabalhar as virtudes, mas que existe erros, existe também a ignorância, quando a gente não conhecia o certo, quando a gente não sabia, existe a ignorância, existe o erro, existe o pecado. Ali você pode trabalhar também a questão de confissão, tudo dependendo da idade daquela criança. Não há problema nenhum em fazer coisas erradas e depois exigir que os nossos filhos não as façam, pois educação é justamente isso. Não é porque nós pais fizemos tudo errado que não devemos ensinar o certo para os nossos filhos. Aprendemos com os nossos próprios erros e é importante que deixemos isso claro para eles. Então, esse ponto é muito importante, gente. É muito importante. Não é porque a gente errou, não é porque a gente fez errado, que agora eu não vou ensinar o certo para os nossos filhos. Ah, não, mas eu errei, eu não sou exemplo, eu não sou modelo. Não importa, educação é isso. Eu dizer, por mais que você tenha errado, filha, mamãe errou, mamãe não conhecia, mamãe não tinha tudo que eu estou ensinando para você, tudo que eu sei hoje que eu estou passando para você, eu não sabia, eu errei, né? Mas eu estou te ensinando hoje o certo para você fazer o que é certo para você fazer, para você viver ainda mais feliz, né? Ter uma entrega mais plena, viver aí a totalidade do amor, o amor verdadeiro segundo São João Paulo II, na teologia do corpo, nossa, estava na ponta da língua agora e sumiu as 4 dimensões do amor, ele é... Nossa, gente. Olha só, tava na ponta da língua. Total, o amor é total, fiel e fecundo. Acho que são 3 ou 4. Acho que é alguma coisa assim. Olha, tava na ponta da língua, deu um branco. Mas segundo São João Paulo II, existem essas dimensões para a gente dizer que aquele amor é verdadeiro, eles têm que ser total, a entrega tem que ser total, tem que ser fiel e tem que ser fecundo, né? Então, nunca é tarde para você ensinar tudo isso para os seus filhos, por mais que você não tenha tido esse conhecimento, você pode transmitir o conhecimento para os seus filhos e ensinar que nós aprendemos com os nossos erros, né? Que você errou, mas você aprendeu com o seu erro e que você quer que os seus filhos colham frutos ainda mais doces do que você colheu, né? Nunca é tarde para a gente ensinar. E é importante deixar claro isso para ele, que a gente pode errar sim. Agora, quando ele entra, né? De onde vêm os bebês, né? Uma pergunta que pode surgir assim com muita frequência. De onde vêm os bebês? Se quisermos dar aos nossos filhos a explicação real a respeito de como nascem os bebês, devemos olhar para o assunto com uma certa profundidade. O que se quer saber quando, por exemplo, uma criança pergunta de onde vem o bebê, ela não quer saber da questão fisiológica, por onde o bebê sai. Ela quer saber da origem da vida. É isso que quando uma criança pergunta: mãe, de onde vem o bebê? Ela quer saber a origem da vida, ela não quer saber por onde aquele bebê saiu, como aquele bebê entrou. Ela quer saber a origem da vida. E a origem da vida quem é? É Deus. Você pode contar ali a história da criação para aquela criança, falar do imenso amor de Deus por cada um de nós, que quis desde o início, né, que desde o ventre da nossa mãe já nos conhece, já nos amou, já nos gerou, já nos formou, que nós já existimos no coração de Deus, né? E a origem da vida para todos nós ela é um mistério. Quem dá a vida de fato não são os pais, mas um ser superior. Quem dá a vida é Deus, que é quem nos sustenta de forma real. E explicar isso aos nossos filhos traz para eles um conceito grandioso. Então a gente vai explicar que quem dá a vida para aquele bebê, para aquela criança, não são os pais, é o próprio Deus, que é o Criador de todas as coisas. Diante das crianças, como nós devemos chamar então os órgãos genitais? Eu já coloquei isso em uma das aulas para vocês, e uma das formas mais, eu acho que
mais certas da gente chamar, né? Não ficar dando apelidinhos. Eu também não sou dessa opinião de dar apelidos. A gente tem que chamar de partes íntimas, para já mostrar a conotalidade daquela questão da intimidade, para a criança saber que aquilo lá é íntimo, para ter essa conotação de que aquilo lá é a intimidade do menino, aquilo lá é a intimidade da menina. Ninguém pode ficar tendo acesso, né, ao que é íntimo, ao que é seu, da sua intimidade. Então, eu acho que o melhor termo é usar partes íntimas. E voltando na explicação da origem da vida humana, que é o que de fato a origem da vida, o que eles querem saber quando eles fazem essa pergunta, para explicar a origem da vida, não precisamos falar de, por exemplo, da parte fisiológica de um pênis que entrou na vagina. Não é a escola, ou um site, ou um vídeo que tem que falar sobre isso, mas os pais. Não é necessário falar dessa forma fisiológica. É necessário que eles saibam do que se trata a vida humana e qual é o objetivo da sexualidade. Então, eles precisam saber que a vida vem de Deus, que Deus é que nos criou por amor e nós viemos de Deus. Para Deus nós temos que voltar. Então, toda essa questão da criação, do amor de Deus, é isso que deve ser trabalhado. Para a criança isso já vai ser suficiente. Ela não quer saber da relação sexual. Não quer saber como o bebê entrou na barriga, como o bebê saiu. Se essa pergunta vier mais lá para frente, eles já vão estar mais maduros e você já vai poder abordar isso de uma forma mais madura e mais fisiológica. Nesse momento, o que as crianças querem saber é da origem da vida. E a melhor forma é falar sobre o Criador, sobre o grande amor de Deus. Então, a gente vai explicar que Deus amou tanto o mundo, que o amor do Pai e o amor da mãe em união com o amor de Deus, né? Porque o amor dos pais foi santificado pelo Senhor no momento da união matrimonial, do sacramento do matrimônio. E ali Deus derramou bênçãos, derramou graças. E por conta do amor existente entre o pai e a mãe, Deus gerou uma vida. Ponto. A criança não vai perguntar mais nada. Mas lá pra frente, se a pergunta vier, aí vai ser abordado de outras formas. Ai, gente, nossa, eu tô mega cansada. Noah tá numa fase que, meu Deus do céu, já estamos fazendo aniversário de quase 2 semanas que ele não dorme. Domingo fez aniversário de 1 semana. Domingo agora vai fazer aniversário de 2 semanas que ele não dorme. Ele era aquele bebê que dormia 7 horas da noite, acordava 6:30 da manhã, dormia a noite inteira sem problema nenhum. Fazia soneca de 2 horas, às vezes de 3 horas. Não tá fazendo sonecas durante o dia, sonecas curtas. À noite acorda a noite inteira. Meu Deus do céu. Olha, é uma verdadeira via sacra. É uma subida dolorosa do Calvário. Mas estamos aí, né? Firme e forte lutando. Quaresma é isso mesmo. Agora a gente entra na fase da latência, da puberdade. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me interromper, tá bom? Se vocês quiserem perguntar, eu queria acabar com esse tema, né? Com esse capítulo, mas eu não sei. Tem muita coisa ainda e eu não queria deixar essa aula muito extensa. Então, possivelmente a gente vai dividir esse capítulo aí em 2 aulas, tá bom? Fase da latência e da puberdade. Uma fase chamada anos de inocência, ou a fase da latência, que seria a fase que vai entre os 5 anos de idade e os 12 anos de idade, quando começa de fato a puberdade ou a pré-adolescência. Então, essa fase da latência começa com as crianças de 5 anos de idade e acaba aos 12 anos de idade, quando começa, então, a puberdade, os pré-adolescentes. A puberdade começa aos 9 anos na menina e aos 10 anos no menino. No início efetivo da puberdade, em que a cabeça e os interesses sexuais começam de fato a mudar, se dá mais ou menos aos 12 anos. Então, essa mudança de interesse sexual, da cabeça está mudando, os pensamentos estão mudando, isso começa de fato aos 12 anos, momento em que a menina tem a sua primeira menstruação e o menino
tem a sua primeira poluição noturna. Então, isso é por volta dos 12 anos, que já entra de fato na fase da puberdade, da pré-adolescência. Se o menino perguntar à mãe por que o testículo dele está aumentando, ela precisa saber responder. Em geral, os anos de inocência são um período de tranquilidade para o desenvolvimento sexual dos nossos filhos, que é a fase dos 5 aos 12. Esse momento não deve ser perturbado com informações sexuais desnecessárias. Nessa fase, os interesses das crianças não estão voltados para o aspecto sexual, mas para outras áreas da vida. Se forem feitas perguntas sobre sexualidade nesse período, as orientações devem se limitar ao que foi perguntado, não devendo exagerar nas respostas. A formação da sexualidade nos primeiros anos deve ser dada de forma muito indireta, através da formação das virtudes, que eu falei para vocês, como um todo, na formação da generosidade, do trabalho, da disciplina, do estudo. É necessário para isso que haja uma boa relação entre pais e entre os filhos. Então, se um menino questiona para a mãe, né? Por que está aumentando? Ela responde uma pergunta também sobre a ereção nos meninos. A gente vai explicar sobre o desenvolvimento normal, sem dar aquilo uma conotação sexual. Por exemplo, a ereção dos meninos. Acontecem ereções com crianças pequenas, mesmo crianças pequenininhas, pode acontecer ereção. Quando estão tranquilas, felizes, num momento de segurança, se sentindo seguro, por causa da presença de muito sangue naquela região. Pode aparecer quando o menino, por exemplo, acorda, quando está escutando uma história, até mesmo quando está rezando. E isso não tem nenhuma conotação sexual. E se ele perguntar, você pode simplesmente dizer ao seu filho que isso acontece nos momentos em que ele está feliz, no momento em que ele está sossegado, descansado, relaxado, sem dar qualquer conotação sexual para o assunto. As meninas podem também participar... Não, peraí. Outra coisa que eu vou colocar aqui. Sobre o ser homem e o ser mulher. Precisa estar muito bem definido, né? Que meninas fazem atividades de menina e meninos fazem atividade de meninos. Isso é muito importante para formar também a sexualidade deles. Não devemos ignorar o fato de que há diferença entre um homem e uma mulher, de que deve haver uma presença masculina para formar o caráter do menino e uma presença feminina para formar a menina, de modo a ser possível distinguir as diferenças de ação entre como um homem deve agir, se portar e como uma mulher deve agir e se portar. As meninas podem participar de algumas atividades masculinas, desde que sejam, por exemplo, uma competição de um desafio, uma competição, né? Mas não atividades que sejam puramente masculinas, que são, por exemplo, só esteja homens em volta, assim como não é adequado um menino, por exemplo, fazer uma aula de balé, que é voltada exclusivamente para a menina. O menino precisa ser forjado no seu caráter masculino, atividades que vão adquirir e trazer para ele virilidade, né, força, e a menina, atividades que vão trazer feminilidade para aquela menina, danças, né, para que ela seja formada com mulheres de forma feminina. E cada coisa tem o seu tempo. A gente precisa saber não querer colocar os carros na frente dos bois. Tudo tem o seu tempo certo para acontecer. A fase dos anos de inocência é boa para a criança aprender que a masculinidade não é um sinal de superioridade em relação às mulheres, que os homens, por terem mais força, capacidade de trabalho, eles assumem certos papéis na nossa sociedade. Deve ficar claro para as crianças que o homem ser assim não significa que ele é superior às mulheres, e isso é um ensinamento que deve ser passado pelas mães de menino. Não é porque ele é homem que ele é superior àquela mulher, né? Não é porque ele é mais forte
que ele precisa passar por cima de uma mulher, né? Que é o machismo. Não. Ele foi feito assim, Deus o fez assim. Por quê? Porque ele é provedor, porque ele é protetor daquela família, não porque ele é superior, né? Então, isso tudo é o pai e a mãe que precisa ensinar para aquele menino. Assim como a mãe também precisa orientar a sua filha, né, na questão da feminilidade, como ela pode ser um exemplo de mulher. O fato de estarem na fase de latência, tranquilos e sem ficar pensando na conotação sexual, não impede que haja abuso sexual dessas crianças. Então, esse é um assunto muito sério, né, e muito doloroso, mas que é preciso ser tratado. Não é porque eles estão numa fase ali de inocência que eles não possam ser abusados. E podem, né? E como a gente sabe que, infelizmente, de forma muito triste acontece, né? Então, a gente tem que estar, como eu disse, mais uma vez eu repito, é a atenção. A melhor maneira de cuidar disso é não permitir que as crianças fiquem sozinhas com adultos que não seja pai, mãe ou pessoas realmente da nossa confiança. Eu sei que é muito difícil, mas é uma forma segura de impedir que um abuso aconteça. É preciso, mais uma vez, estarmos atentos. Não adianta dizer para a criança, se colocarem a mão aqui, você me conta. Isso não vai funcionar com as crianças. Não é assim que os abusos acontecem. Se a criança se sentir ameaçada, ela não vai contar para os pais. O que eu procuro fazer e que penso poder ajudar é tentar educar meus filhos para que eles tenham um choque de percepção. Caso vejam alguma movimentação estranha, se o meu filho, por exemplo, não está acostumado a tomar banho comigo e ficar pelado em casa, e que ninguém coloque a mão nas suas partes íntimas, quando acontecer alguma exposição indevida, ele vai se sentir violado. Ele vai se sentir mal com aquela situação. Acho que esse cuidado com o próprio corpo e a própria intimidade é a melhor maneira de que os filhos se sintam a estranheza da situação. Então, o que a gente pode concluir com isso? Que não adianta assim, não adianta só a teoria, né? A gente precisa ter o pudor dentro de casa. Não andar despido, não tomar banho na frente dos filhos, não tomar banho com os filhos. Atingir uma determinada idade, 4, 5 anos no máximo, não deve mais tomar banho com o filho de forma nenhuma. Por quê? Porque você tem que ensinar para ele que a intimidade dele é preservada, né? Quando você for limpar ali o seu filho no banheiro, já explicando que aquilo ali é a parte íntima dele, que aquilo ali deve ser preservado, que o corpo dele é preservado, que não tem que ficar desfilando peladinho aí pela casa, só de calcinha, menininha só de calcinha, menininho só de cueca. Gente, é muito sério isso, é desde pequenininho que a gente forma no pudor das crianças, que a gente protege, né, protege a intimidade deles. Pode parecer ridículo, pode parecer banal, mas é comprovado, né? Meninas, jamais, mãe de menina, jamais deixem sem camisetinha, por menorzinho que seja, né? Ainda que esteja na praia, coloca um biquininho. Ela já tem que saber que aquilo ali é parte íntima, aquilo ali é o corpo dela. Ela não pode ficar tendo contato ali, vendo a mãe desfilando aí de calcinha e sutiã pela casa. Por quê? Porque o corpo é sagrado, é íntimo, é uma intimidade. Então, foi o que ela falou aqui. Se a gente tratar desses pontos, se a criança um dia, Deus me livre, acontecer qualquer violação a isso, ela vai se sentir incomodada, ela vai querer contar para a mãe. Por quê? Porque ela se sentiu violada, ela se sentiu incomodada, porque ela não está acostumada com aquilo. Agora, se aquilo é normal dentro da vida dela, dentro do ambiente familiar dela, se ela está acostumada, né? Qualquer um troca, qualquer um passa o papel higiênico, qualquer um toma banho junto, vê pelado, vê sem roupa, anda só de calcinha, anda pelada, tudo isso, para a criança aquilo vai ser normal. Entendem o que eu estou dizendo? Por muito tempo isso demorou também para entrar na minha cabeça. Então eu entendo que deve ser difícil entrar na cabeça de vocês também, porque eu demorei muito para me convencer disso, mas esse livro me convenceu. Hoje em dia
por exemplo, a Maria já é mais velhinha, a gente auxilia o banho, a gente supervisiona o banho. É ela sozinha, sempre dizendo, né, partes íntimas, mostrando, filha, fecha a portinha do quarto, se vista, né, não saia pela casa sem roupa, nunca deixei ela em praia, em nada, despida, andando de calcinha pela casa, nunca teve isso aqui. Então, gente, isso é uma atenção que a gente tem que ter com as crianças. O nosso tempo, infelizmente, está acabando aqui. Faltam, deixa eu ver quanto tempo. A chamada vai terminar em breve, então eu preciso encerrar aqui com vocês. Já deu pelo meus 50 minutos. Se vocês tiverem dúvidas, como eu não vou conseguir finalizar aqui no Google Meet, vocês mandem no meu particular, mandem no grupo. Foi uma aula assim que eu precisei me atentar aqui aos livros, mas eu espero que tenha contribuído. A gente vai terminar esse capítulo num outro momento. Peço desculpa aí por todo o cansaço, né, pelas vezes em que talvez eu tenha me perdido um pouco nas ideias aí, mas as coisas estão realmente bem difíceis. Quem é pai, quem é mãe entende, né, toda essa dificuldade. Peço a compreensão, peço desculpa qualquer falha, mas eu tô aqui para dar o meu melhor e quero poder contribuir com vocês. Se tiverem dúvidas, por favor, não deixem de perguntar, tá bom? Um beijo, que Deus abençoe vocês, uma boa noite, bom descanso para vocês, para as crianças e uma maravilhosa Semana Santa para vocês, tá bom? Deus abençoe, um grande beijo para vocês.